Bom dia, amados! E o nosso devocional para esta manhã, nós vamos meditar e refletir sobre o processo de Jesus antes do seu ministério. Antes de começar o seu chamado, o seu propósito, ele teve que ser preparado, moldado, lapidado e teve que passar pelo deserto, por provas, processos e tentações. E então, o próprio Espírito de Deus leva Jesus Cristo até o deserto. Veja, o Espírito de Deus levou Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aonde? Ao deserto. Aonde não tem água, não tem comida, não tem sombra. É frio, calor, sede, fome, cansaço, fadiga. Solidão. Ali, Jesus passou 40 dias e 40 noites. E após estes dias, Satanás vê que Jesus estava com fome, sede, debilitado, exausto, sujo, abatido, cansado. Então ele vem para usar das suas artimanhas, porque Jesus estava na sua fragilidade, nas suas necessidades humanas. Ele estava fraco. E Satanás agora viria por dúvidas, indagações, usar da sua fragilidade para pôr dúvida se o Jesus era realmente filho de Deus, e se ele era, então que usasse do poder, então, a seu favor. Satanás queria usar do cansaço e da exaustão de Jesus para que Jesus se prostrasse perante ele. Satanás queria mostrar que tu não precisa disso. Tu não precisa estar nessa situação. Olha o estado que tu tá. Teu rosto tá abatido, tu tá magro, tu tá fraco, tu tá debilitado, tu tá com fome, tu tá com sede, tu tá sujo. Tu pode ter tudo, tu pode ter riqueza, tu pode te atirar daqui, os anjos vão vir, vão te acudir, entendeu? Tu é filho de Deus. Ele começa a usar a própria palavra. E Jesus estava com seu espírito fortalecido. Ele estava firme nas promessas e nas palavras do seu Pai. Ele podia estar no deserto já há 40 dias e 40 noites com fome, com sede, com fraqueza, com debilidade, cansado. Ele podia estar naquele estado deprimente, mas isso não mudava na sua mente seus valores, seu princípio, seu caráter. Não mudava o seu pensamento com relação ao seu Abba. As palavras de Deus estavam guardadas no seu coração. E aí no livro de Mateus, no capítulo 4, começa assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na mais alta parte do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, depois de tantas tentativas de querer derrubar Jesus, de querer debilitá-lo, de querer que ele fosse reprovado na sua prova, no seu processo, ele não tem êxito, ele não consegue, porque Jesus rebate com a palavra. E daí no versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, Satanás vazou, e os anjos vieram e o serviram. Satanás não conseguiu o que ele queria, que era tirar Jesus do foco da sua missão. Jesus foi aprovado com excelência, servo de excelência. Aprovado, habilitado. E aos 30 anos, ele começa então o seu chamado, o seu ministério. Perceba que Satanás, ele não duvidava que Jesus era o Filho de Deus. Em vez disso, ele apelou para as necessidades reais. Ele foi sujo, sórdido. Ele usou das necessidades, ele usou da fragilidade em que Jesus se encontrava. Sabe, amados, Satanás, ele faz isso comigo e com você também. Ele apela de forma suja, nas nossas necessidades, nas nossas indagações, nas nossas dúvidas, nos nossos momentos obscuros. Ele vem e apela e começa a pôr dúvidas, pôr indagações na nossa mente. Se Deus é realmente conosco, se Deus nos ama, se Ele está perto realmente, por que Ele não nos ajuda? Por que Ele não nos tira da circunstância em que nós nos encontramos? Por que Jesus não nos cura nas nossas enfermidades? Por que ficamos assim? E as possíveis dúvidas que eram comuns à sua humanidade. Jesus, como nós, tinha necessidade de comida, segurança, proteção, valor e realização. Se ele tivesse hesitado nesse ponto de sua humanidade, na sua humanidade, assim como eu e você, Satanás poderia ter questionado o seu direito de governar e a perfeição como singular Deus-homem. De modo similar, o inimigo e as suas forças atacarão os pontos mais vulneráveis do ser humano, mais frágeis, daqueles, amados, que querem crescer espiritualmente, se desenvolver, naqueles que estão firmados em Jesus, naqueles que põem a sua confiança em Deus. É importante que estejamos com a guarda erguida contra esses ataques, preenchendo a nossa mente com as Escrituras e pedindo que o Senhor nos ajude. Nós precisamos sempre estar com a palavra para rebater todas
as dúvidas e as indagações que Satanás vem contra nós, para que a gente tenha dúvida do nosso Criador, do nosso Deus. Nunca duvide de que Deus te ama, de que Deus é contigo. A palavra do Senhor vai dizer que Ele tem pensamentos a nosso respeito de paz, para nos dar um futuro, esperança e o fim que eu e você tanto desejamos, tanto almejamos, tanto sonhamos. O Senhor tem pensamentos bons, projetos bons. Somos feitos à sua imagem, à sua semelhança. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, para realizarmos grandes feitos. E por isso, assim como Jesus, precisamos passar por processos, por prova, por desertos, por tentações, para que o nosso caráter seja aprovado, para que sejamos servos de excelência. Pessoas que não abandonam os seus valores, os seus princípios, a sua fé, mas antes se mantém convicto naquilo que crê, naquilo que acredita. E não deixa que as setas malignas atingem a nossa mente, querendo que a gente duvide do nosso Criador. E para isso, precisamos estar sim, sempre renovando a nossa mente através dos ensinos de Jesus, lendo essa palavra, meditando nela, para que ficamos firmes no dia mau. Amém, amados? Que Deus abençoe imensamente o dia de cada um de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe.